Seja um líder completo. Mais do que um gestor de pessoas, as empresas querem alguém que dê resultados, conheça bastante o cliente e o mercado, fale a língua do acionista e ainda esteja de bem com a vida. E ainda nessa reportagem, a revista fala sobre o autorretrato do líder brasileiro. Pesquisa exclusiva da Faculdade GV no Rio de Janeiro, com 100 presidentes de empresas nacionais e estrangeiras, revela o perfil do líder brasileiro e os seus principais desafios no dia a dia do negócio. Perfil. Tem experiência profissional no exterior, 52%. Tem idade entre 46 e 50 anos, 29%. Trabalha em média 11 horas por dia, 47%. A remuneração, olha que notícia boa, R$ 33.300 por mês, 77% dos presidentes. É casado, 90%. Tem filhos, 95%. Prepara alguém para sucedê-lo, 73%. E os desafios desses líderes? Vamos ver quais são? Manter um clima de alta performance, 45%. Alinhar visão, estratégia e comportamento, 38%. Pensar e planejar estrategicamente, 31%. Atender às expectativas de vários públicos. Quem são esses públicos? Clientes, funcionários, fornecedores, 29%. Estimular a inovação na empresa, 22%. E 18% dos líderes têm como desafio aumentar a satisfação do cliente. Ou seja, encantar o seu próprio cliente. É importante nós descobrirmos o seguinte: as empresas têm investido muito em processos de planejamento estratégico, na definição de objetivos que impulsionem seus resultados. Entretanto, todo esse esforço poderá ser em vão se no relacionamento diário com seus colaboradores, as lideranças adotarem posições diferentes das propostas. Definitivamente, precisamos descobrir que o líder precisa estar alinhado com os objetivos da empresa e que, para isso, é necessário comprometimento. Para isso, o líder precisa inspirar. Para isso, o líder precisa montar um time de verdade e colocar o resultado da equipe acima dos talentos individuais, o que falamos no bloco anterior. Vamos conhecer finalmente, então, os 4 tipos de líderes. O primeiro tipo de líder é um líder paternalista. Quem é o líder paternalista? Ele é aquele líder que ele cuida do seu time, da sua equipe, ele não deixa ninguém chegar perto, não deixa ninguém mexer com eles. É o famoso líder galinha. Por que líder galinha? Porque ele cuida dos seus pintinhos, ele não deixa ninguém mexer na sua equipe, no seu time. O líder paternalista, ele tem um certo defeito. Ele passa a mão na cabeça do seu liderado. Ele aceita desculpas. Na verdade, ele estraga o seu colaborador. O líder paternalista é o pior líder que tem? Eu quero deixar claro para você que não existe líder pior ou líder melhor. O que existe é o momento adequado para você exercer um certo tipo de liderança. Qual é o melhor momento para você ser um líder do tipo paternalista? No momento em que o seu colaborador, alguém da sua equipe, do seu time, está com o coração machucado. No momento que a pessoa precisa de carinho. E um líder de verdade, ele tem que ter a sutileza de saber quando ele vai ter que dar uma bronca, quando ele vai ter que chamar a atenção, ou quando ele vai chamar de canto, sozinho, e vai ouvir, vai abrir o coração, vai ser paternalista. Na maioria das vezes, ser um líder paternalista significa estragar o seu time, estragar a sua equipe. Você está aceitando desculpas e isto não ajuda em nada. Mas em alguns casos, você precisa saber que será necessário ser um líder paternalista. Em que momentos são esses? Momentos, como eu já disse, que o seu liderado precisa de afago, precisa de carinho. E você, como líder, precisa saber qual é o melhor momento que você deve dar uma bronca, chamar a atenção, e em que momento que você deve ouvi-lo e dar um abraço, dar carinho. Lembre-se sempre, isso é meio óbvio, mas vale a pena frisar, as críticas, elas devem ser feitas individualmente, e os elogios devem ser feitos em público. Você elogia alguém ou alguma atitude para todos da equipe, e você faz uma crítica individual, você e o seu liderado, sem mais ninguém. Tudo bem? O próximo tipo de líder, qual é? É o líder que nós chamamos de líder popular. Isso mesmo. Quem é o líder popular? O líder popular
é aquele que chega na empresa e todo mundo gosta. Quando ele entra no escritório, ele sorri, as pessoas se animam, ele se mexe demais, ele fala com todo mundo, ele sabe o nome de cada um, ele dá um bom dia caloroso. Esse é um excelente líder? Pode apostar que sim, as pessoas gostam dele. Agora, qual é o problema do líder popular? Fazendo uma analogia, ele me faz lembrar aquele malabarista do circo, que ele fica girando os pratos. Você se lembra? Ele fica girando os pratos. Só qual é o problema? O problema é o seguinte, que às vezes o prato daqui está quase caindo, ele tem que correr para o prato de lá, porque aquele já estava despencando. E é necessário a presença dele na empresa, no escritório, para que os resultados surjam, para que os resultados venham à tona. É necessário a presença dele. Devido a este fato, ele não é o melhor tipo de líder que tem. Ele é um líder bom, é um líder que motiva as pessoas, todo mundo gosta dele, mas infelizmente ele não sabe delegar. Ele acaba centralizando demais. Acontece isso com o líder paternalista, que é muito centralizador, não gosta de delegar, e o líder popular também. Ele necessita estar presente para que as coisas aconteçam. Agora, o terceiro tipo de líder é um líder que é muito criticado pelos recursos humanos atualmente. E eu sou obrigado a discordar, até porque muita gente fala mal desse líder, fala que ele é o líder do passado. Vamos refletir a respeito. De que líder eu estou falando? Do famoso líder do estilo chefe. Isso mesmo, esse é o líder-chefe. Dizem que o líder-chefe é o pior líder que tem, porque ele manda, ou você faz o que eu estou te pedindo, ou eu vou te mandar embora. Nesse aspecto, realmente ele é um líder do passado. Não existe mais espaço para a liderança desse tipo. Não tem mais espaço para um líder que lidera pelo medo, que lidera impondo, que lidera mandando. No entanto, é importante nós refletirmos que em alguns momentos na empresa, o líder vai precisar ser chefe. Ele vai precisar mandar, ele vai precisar ordenar. Não dá para motivar, não dá tempo para inspirar, não dá tempo para passar a mão na cabeça de ninguém, não dá tempo para ouvir nenhuma desculpa. O líder de verdade, em alguns momentos, ele vai ter que ser severo, vai ter que ser duro, mas ele tem que ser justo. Esse é o líder-chefe do que eu estou falando. Em que momentos são esses, professor Rodrigo? Qual o momento que o líder deve ser chefe? Em que momento eu, como líder, devo ser paternalista, devo ser popular ou devo ser chefe? O momento em que você deve ser paternalista é o momento, como eu já disse, que um liderado seu está precisando de carinho. E apenas você vai saber que momento é esse. O momento que você deve ser um líder popular, eu diria que na maioria das vezes, é gostoso para criar um clima organizacional positivo que as pessoas o admirem, que elas gostem de você. O momento em que você vai ter que ser um líder-chefe é um momento de crise. O navio está afundando. Não dá tempo de inspirar ninguém, não dá tempo de motivar ninguém. Você tem que ser chefe nesse momento. Nesse momento você diz, você levanta a vela, você puxa a âncora, você pega o leme e você ordena, porque você que é o líder tem a visão para onde a embarcação está indo, você sabe o que precisa ser feito para salvar esse barco que está afundando. Em momentos de crise, o líder precisa ser um líder do tipo chefe. Veja aqui esse exemplo. Bernardinho, ele diz, sou severo, duro, mas sou justo. Realmente, os jogadores, como eu disse no capítulo anterior, ficavam muito bravos com ele, ficavam de bico o tempo todo. No entanto, quando eles ganhavam a competição, quando eles ganhavam a medalha, o que eles faziam? Eles idolatravam o seu líder, o seu técnico. Veja na foto, ninguém gostava dele, mas no momento da vitória, ele era o grande campeão, o grande merecedor. É importante, então, nós lembrarmos que em alguns momentos vamos ter que ser chefes. Um outro fato, uma história real, em que o líder teve que ser chefe, aconteceu com o Sobrevivente dos Andes. Eu não sei se você assistiu aquele filme, mas teve um momento em que as buscas acabaram. E o líder, um líder de verdade, ele sabe como comunicar uma notícia ruim de uma maneira positiva para todos. Vocês vão ver um trecho do filme agora, em que o líder, um novo líder nasce, porque o líder anterior cai, despenca, não tem mais forças, energia para continuar, quando eles recebem uma notícia horrível. A notícia era, as buscas acabaram, as buscas cessaram. Nesse momento, o novo líder cresce, nasce, chega para todo mundo e diz, pessoal, eu tenho uma boa notícia para vocês agora. E as pessoas falam, que bom, qual é a boa notícia? E ele diz, as buscas cessaram. É óbvio que todo mundo começa a reclamar. Desde quando isso é uma boa notícia? E nesse momento ele fala, é porque agora
nós vamos precisar nos mexer. Agora a gente tem que ter atitude. Nós vamos ter que nos mexer para sair daqui. Não dá mais para a gente ficar parado esperando alguém vir nos salvar. É como aquela história do prego, em que o motorista chega no posto de gasolina com seu carro, ele para o carro para abastecer e escuta um cachorro chorando. Ele chama o gerente do posto e pergunta, por que aquele cachorro está chorando? E o gerente diz, sabe o que é, moço? É que ele está deitado em cima de um prego. O motorista não entende nada e pergunta, ué, e por que ele não levanta do prego? É quando o gerente do posto responde, porque não deve estar doendo tanto assim. Quantos de nós reclamamos tanto da nossa vida, mas não levantamos para fazer nada porque não está doendo tanto assim? É o que estava acontecendo naquele dia no avião, no sobrevivente dos Andes. Nem todo mundo queria se mexer porque estava ruim, mas não estava tão ruim assim. Até que esse novo líder fala, agora ou a gente se mexe ou a gente morre. Vamos ver o que aconteceu nesse filme. I can't believe it, boy. I can't believe it. Call off the search. They've given up. O primeiro líder perde a esperança. As buscas acabaram. Acham que morremos. I'll kill you. I'll kill you. You promised. Veja a reação do seu colega. Nesse momento nasce um novo líder. O líder-chefe. What's going on? Heard on the radio. They called off the search. Get up. Better go tell the others. Ele não tem mais forças. Kill everybody's home. Ele então vai sozinho. Listen, I got something to tell you. Good news, they called off the search. Desde quando isso é notícia Because boa? it means we're gonna get out of here on our own, all right? We're gonna save ourselves. What's that you said? Alberto? Chili's to the west. E ele já entra em ação. That's right. Right. He's crazy. Nem todos acreditam nele. When we tried to climb Não dará the certo, não temos forças para escalar. E então, é That's verdade. because you had no food. É porque não temos comida. Now, if the search has been called off, then we're on our own to save our lives, and we've got to eat. You what? Silêncio sepulcral. Todos sabiam a resposta, mas ninguém queria quebrar o silêncio. Até que então, No. alguém fala, Dead? os mortos. No. It means we're dead. Essa é uma história real. That's right. Isso mesmo, We should eat the dead. comer os mortos. It's what we gotta face. É o que faremos. E se você assistiu esse filme, deve se lembrar que nesse momento ele levanta e vai. O líder-chefe faz isso, ele não pergunta, alguém gostaria de comer um mortinho comigo? Não, ele levanta e vai sozinho. Ele não pergunta se alguém quer ir, ele dá o exemplo. O líder de verdade vai. Peter Drucker diz, líder é aquele que tem seguidores. Ele vai e as pessoas vão atrás. Foi isso que aconteceu no filme e na história real. Ele pegou um pedaço de vidro, cortou parte das nádegas do cadáver de sua irmã, tirando o gelo por cima, e começou a comer. Esse ato fez com que algumas outras pessoas fizessem o mesmo. Com a força da comida, com a força da carne, da proteína, eles tiveram energia suficiente para escalar as montanhas, ir até o Chile e conseguir salvar aqueles sobreviventes. Essa é uma história real que mostra o poder de uma liderança, de um líder-chefe. Foi a decisão desse rapaz que assumiu a liderança que salvou aquelas vidas naquele momento do acidente. Ainda falando sobre a característica de um tipo de liderança, o líder-chefe, Revista Exame, na sua comemoração de 40 anos, em que tivemos na reportagem de capa Carlos Ghosn, presidente da Renault-Nissan, nós temos dentro dessa revista uma matéria falando sobre o Barione, como ele resolveu a crise do acidente aéreo da Gol. Os 18 dias que abalaram a Gol, a cartilha de Barione. Ele teve que atuar como chefe, sim. Primeiro, cumpriu à risca o que estava determinado no Manual de Gerenciamento de Crise da companhia. Um calhamaço de 2.700 páginas. Ele teve que ler sozinho, e leu,
Segundo, visitou pessoalmente o local onde houve o acidente. O objetivo era não apenas investigar o episódio, como também verificar qual a melhor maneira de dar apoio à operação de resgate. E terceiro, qual foi a terceira ação? Afastou das atividades de gerenciamento de crise as pessoas que não estavam conseguindo lidar com o estresse da situação. Você consegue imaginar se nesse momento ele estivesse atuando como um líder paternalista? As pessoas que não estavam conseguindo lidar com o estresse, ele iria manter essas pessoas no time, na equipe. E isso seria uma ação errada. Ele não teve dúvida. Olha, você não tem controle emocional para lidar com essa situação, então se afasta. Fiquem apenas as pessoas mais frias, as pessoas que vão conseguir entrar em ação, fazer a coisa acontecer, vão conseguir pensar de maneira calma, de maneira sóbria, de maneira inteligente, porque naquele momento tudo o que ele não precisava era de pessoas estressadas, pessoas deprimidas pela questão e abaladas emocionalmente pela questão do acidente. E a quarta e última decisão de Barioni, qual foi? Estimulou os funcionários da Gol a continuar trabalhando normalmente, apesar do acidente. Durante o mês em que a sala de crise operou, a empresa recebeu 2 novas aeronaves e fez o orçamento de 2007. E ainda mais, se você se lembra, alguns meses depois do acidente, ela ainda fez a aquisição da empresa Varig. Então o que nós estamos falando é que em alguns momentos, quando o navio está afundando, quando está acontecendo um incêndio, quando está pegando fogo na empresa, é óbvio que eu estou usando uma metáfora, uma analogia, você deve ser um líder mais duro, um líder severo, um líder chefe. Talvez você não vá agradar a todos, mas é o que tem que ser feito. E o que importa são os resultados de um time como um todo. E como líder você tem que saber em que momento você vai ser chefe, em que momento você vai ser popular, em que momento você vai ser paternalista. No entanto, o melhor líder que eu conheço, aquele líder que normalmente ele tem razão e acaba conseguindo os melhores resultados, é o quarto tipo de líder, o líder que eu chamo de inspirador. Você assistiu o filme Coração Valente, de William Wallace? Ele disse uma frase: todos os homens morrem, nem todos os homens vivem de verdade. Ou seja, a definição do líder inspirador, ele conseguiu inspirar as pessoas, os combatentes, a fazer mais por eles mesmos do que normalmente eles conseguiriam fazer sozinhos. Você consegue inspirar seu time? Você consegue inspirar sua equipe? Você já refletiu a respeito disso? Qual é a melhor maneira de você se tornar um líder inspirador? No meu entender, a melhor maneira para você ser um líder inspirador é, primeiro, conhecer as pessoas pelo nome, as pessoas que você lidera. Segundo, prestar atenção de verdade nessas pessoas. Terceiro, descobrir quais são as suas metas, objetivos, quais são os sonhos dos seus liderados. E aí, você como um líder inspirador, deve dizer a eles que, para eles realizarem a ponte do ponto A onde eles estão hoje, ao ponto B onde eles querem chegar, que são os seus motivos pessoais, o motivo que irá colocá-los em ação, ou seja, a tal da motivação, para você conseguir motivar a sua equipe, para motivá-los, você precisa mostrar que o veículo, o caminho mais curto desse ponto A ao ponto B é o trabalho, é aquilo que você precisa que seja feito. O líder inspirador, ele consegue inspirar as pessoas a fazer o que tem que ser feito para que elas consigam resultados para elas mesmas e o líder consiga o resultado que ele tanto quer. Faz sentido para você? Por isso, você precisa conhecer a meta, o objetivo, o sonho de cada liderado da sua empresa, de cada liderado da sua equipe. Precisa investir esse tempo com eles, porque aí você vai mostrar, olha, se você vender um pouco mais, se você aumentar a sua cota, se você visitar mais um cliente, você vai ganhar tanto a mais no final do mês. E esse tanto a mais, daqui 3 meses, daqui 5 meses, será o suficiente para você comprar o carro que você quer, para você fazer a viagem que você deseja. Você consegue inspirar a sua equipe. Nesse momento, quando você como líder é capaz de fazer isso, você pode virar as costas, você pode ir embora e sabe o que acontece? Os seus liderados vão continuar dando o melhor deles mesmos. Eles vão ser extraordinários, eles vão continuar fazendo o melhor que eles podem fazer, sem a sua presença, porque você foi capaz de ser inspirador, você foi capaz de mostrar que o caminho mais curto para realizar os próprios sonhos é fazer a atividade, aquilo que você precisa que seja feito.